esta conferência e percebermos também aqui que balanço é que faz exatamente deste evento. Intervalo, a Conferência sobre a Segurança de Munique, enfim, é um fórum de discussão, não é? De discussão de assuntos de interesse mundial. A regra geral não traz resultados palpáveis, concretos, não trazem narrativas, cria discursos, cria quase que modelos de análise sobre determinados assuntos internacionais, mas não traz resultados palpáveis. No caso concreto, o resultado palpável que traz é o seu relatório final, que para este ano tem como título Luz-Luz, isto é, perder ou perdeu, tendo em conta a conjuntura internacional atual, de incertezas globais, de risco de conflito permanente, como disse o Wellington, de atores com grande peso no sistema internacional, mas este luz-luz, enfim, é uma narrativa, também pode ser win-win, não é? Ou pode ser lose-win, ou win-lose, depende muito de como é que os Estados vão navegar nessas narrativas que a Conferência de Munique traz, regra geral. Basta ver, mas também diga-se aqui que muitas vezes esta conferência quase que funciona de previsão do que poderá acontecer. Muitas vezes dá substância ao que já aconteceu. Vamos pensar no caso concreto do relatório de 2017, intitulado O Mundo Pós-Verdade, o Mundo Pós-Ocidente e o Mundo Pós-Ordem. O que aconteceu 5 anos mais tarde? Um conflito, no caso concreto, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que está efetivamente a caminhar para desenhar o mundo pós-Ocidente e o mundo pós-ordem, pós-1945. Ou seja, muitas vezes funcionam como antecâmara ou até acaba por dar substância ao que já está a acontecer. E neste caso concreto, o relatório atual Luz-Luz, o que está a reconhecer é que no sistema atual, tendo em conta as variáveis de análises atuais, o que estamos a assistir é um mundo onde, em caso de conflito direto ou indireto entre as principais potências, ninguém poderá vencer, porque todos saem a ganhar, porque ao longo desses anos, muitas potências, até menores, armaram-se, prepararam-se para não só defender a sua soberania nacional, como também para um eventual confronto direto ou indireto, através de guerras híbridas assimétricas, com as principais potências. Basta ver o que está acontecendo no Mar Vermelho, não é? Os Houthis estão a atacar navios mercantis do Ocidente. O Ocidente, no caso concreto, os Estados Unidos e o Reino Unido, continuam a atacar as instalações militares dos Houthis no Iêmen, mas eles também não desistem, continuam a repostar, atacando objetivos militares ou até civis dos Estados Unidos. E também o mesmo se passa no Iraque e no Irão, aliás, no Iraque e na Síria, onde, como vimos recentemente, enfim, e aliás, esta é uma constatação do Departamento de Estado, há um incremento de ataque às instalações militares dos Estados Unidos nesses países. Ou seja, o mundo atual, que é o mundo onde a narrativa ou até a ciência da guerra está a mudar, ter um porta-avião não é sinônimo de poder, não é? Porque hoje os porta-aviões podem ser abatidos por drones que custam 50 mil euros, que custam 30 mil euros, e esses porta-aviões custam bilhões de dólares, não é? E se um Estado, imaginemos um Estado A, que não é uma potência mundial, se dedicar, por exemplo, ao fabrico de drones, que sejam marítimos, que os aéreos, para garantir a sua segurança nacional, ele até acaba por ter um edge, uma vantagem competitiva contra os Estados que têm os navios, que têm os submarinos, que têm os porta-aviões, porque com os drones você pode criar dificuldades de manobra a esses porta-aviões. Ou seja, o mundo mudou de tal maneira que qualquer conflito, grande ou pequeno, não dá garantias de um vencedor claro. O que pode levar ao risco de quase
extinção conjunta de toda a espécie da humanidade. Ou seja, é um relatório que traz essas nuances sobre o lose-lose, reconhecendo que o sistema está num momento de revolução, porque este sistema revolucionário está a encontrar uma espécie de equilíbrio de forças, onde nenhuma potência, mesmo a hegemônica, pode sozinha determinar o curso das relações internacionais e, de consequência, deverá haver uma coabitação pacífica com a refundação dessas instituições multilaterais, não é? Com uma maior representação dessas potências emergentes, regionais ou não, nos órgãos de decisão, porque hoje, e como se vê, o Conselho de Segurança anda paralisado, não se consegue chegar a um consenso sobre nenhum assunto do interesse mundial ou para a paz e segurança internacionais, e daí que se houvesse ali mais representantes de todas as regiões do mundo, com um direito de veto que não fosse decisivo, mas um veto que fosse quase semelhante ao voto por maioria e não por consenso, eventualmente, muitos destes assuntos internacionais poderiam ser discutidos e trazer resultados palpáveis para uma maior estabilidade no sistema internacional. Isto não há, o que mostra que também os países que advêm da Segunda Guerra Mundial, que estabeleceram as instituições que conhecemos hoje, não abrem mãos à refundação dessas instituições, o que também contribui para essa instabilidade ou incerteza internacional. De resto, em termos de temas específicos que essa cimeira de Munique discutiu, bem, o foco vai mesmo para isto é, discutiu os desafios para a segurança mundial, discutiu a ordem internacional, discutiu os conflitos regionais e também o papel da Europa no mundo. Por que a Europa no mundo? Porque, sabe, esta conferência de Munique é uma organização ou iniciativa europeia, creio que seja alemã, e é importante que também discutam qual vai ser o papel da Europa neste mundo que está a emergir. Na ótica da União Europeia, a Europa e a União Europeia, no caso concreto, se predestina a ser um dos atores do sistema internacional, mas a questão que se levanta é: será um ator internacional independente das posições ou da política externa dos Estados Unidos, ou continuará a ser um ator internacional ligado muitas vezes às decisões de Washington? Basta ver a polêmica que se criou em torno das palavras do candidato, do antigo presidente Donald Trump, quando disse que os Estados que não contribuem com 2% para a NATO, segundo ele, se vencer, não os defenderia. Ora, se a União Europeia, que detém a maior parte dos Estados-membros da OTAN, quer ser um ator global, vai ser um ator global sem uma política de defesa comum, sem uma espécie de aliança militar feita só por europeus, ou vai ser um ator global dependente do ponto de vista securitário dos Estados Unidos? Então, são essas questões que se levantam sobre qual será o papel da Europa no contexto internacional. Existem correntes de pensamento que, sobretudo a corrente francesa, gaullista, vamos dizer também macroniana, que defende a necessidade de um exército europeu, né, que pode até estar em colaboração com a NATO, com os Estados Unidos, mas que não coloque mais em mãos dos Estados Unidos a sua defesa internacional ou a sua defesa nacional e na relação com os outros atores internacionais. Mas se isto não houver, e eventualmente nunca haverá, porque o dia em que a União Europeia ou os europeus criarem o exército único, a NATO deixará de existir e os Estados Unidos não teriam mais como influenciar sobre a política securitária no espaço europeu, diminuindo cada vez mais o seu papel no contexto internacional como potência hegemônica. Ou seja, há essa discussão e tudo indica, leva a crer que no âmbito dessa discussão, na cimeira que agora terminou de Munique sobre o papel da Europa, se espera que tenham discutido esses assuntos para, enfim, que a ideia da União Europeia ser um ator global seja uma ideia que seja consequente e não simplesmente uma ideia veleitária, né? Ou seja, uma ideia quase que
bonita de se dizer, mas depois, quando seja concreto, será um ator global, mas para certas regiões do mundo, não é? E não para todo o mundo, e não para o mundo no seu todo, né? Porque também é bom que se diga que a Europa, no que toca a sua assertividade internacional, é só para certas regiões do mundo. Por exemplo, não há uma influência da União Europeia, imaginemos na Arábia Saudita, ou mesmo até na China, ou mesmo até, enfim, imaginemos na própria Turquia, não é? Mesmo se a Turquia pretenda ser membro da União Europeia, mas aí já é outro assunto. Eventualmente, a Turquia, sendo membro da União Europeia, teria o papel quase de Estado diretor, não aceitaria se submeter às recomendações do eixo Berlim-Paris. Quer dizer, eventualmente se inseria neste contexto dos eixos dominantes da União Europeia. Enfim, é um assunto bastante complexo e essa Conferência de Munique, em termos de resultados concretos, como dissemos, é mesmo só este relatório final que traz aí quase que elementos de análise da conjuntura internacional que muitas vezes acabam por não alterar e não alteram de todo o curso das coisas.